Olá, bom dia a todos. Então, dando continuidade aqui após a nossa semana de feriado, né, a reunião semanal aqui do grupo da Neurologia Vascular. Eu sou Antônio Neto, né, uma boa parte me conhece, para os que não, sou fellow da Neurologia Vascular, aqui da Escola Paulista. E aí, dando, né, início ao tema escolhido para a reunião de hoje, né, queria já mencionar que esse tema, ele, na verdade, já é a segunda forma, né, mais comum de demência, sendo superada apenas pela doença de Alzheimer, né, então, tanto em termos de prevalência como em termos de incidência, né, e pensando no substrato realmente já vascular, né, do nosso grupo, além dessa doença ser a segunda forma mais comum, né, de demência, ela é causada principalmente por uma doença cerebrovascular, né, ou por uma diminuição desse fluxo sanguíneo que vem, né, a prejudicar e a partir disso, né, apresentar sinais, né, de comprometimento cognitivo vascular, o que acaba sendo uma síndrome que vai incluir todos esses distúrbios, né, cognitivos, onde o que eu mencionei, né, essa doença cerebrovascular, essa diminuição desse fluxo, é um fator contribuinte, né, para esse comprometimento cognitivo. Um terceiro pilar que a gente vai ter do tema da aula de hoje é justamente falar da neuroimagem. A gente sabe que o advento, né, a evolução da neuroimagem trouxe principalmente grandes descobertas nessa área, principalmente quando começou a mostrar para a gente lesões que eram silenciosas, né, em pacientes praticamente assintomáticos, ou que já vinham tendo sintomas, mas que realmente não eram sintomas tão exuberantes e que a neuroimagem veio trazer realmente assim, né, um jardim, né, de diferentes manifestações. O quarto pilar, por fim, é justamente falar dos fatores de risco, né, que são completamente assim, realmente bem relevantes para essa entidade. Então, a gente vai mencionar todos esses fatores de risco e a maneira que a gente precisa para evitar, é isso? Então, já não se tornou mais novidade para ninguém que o tema da aula é um comprometimento cognitivo vascular ou a demência vascular. Mencionei esses 4 pilares que vão ser realmente assim, o cerne da nossa reunião, as características clínicas, a localização e a gravidade dessa lesão cerebrovascular, mencionar o substrato fisiopatológico, né? A neuroimagem, que vai ser a grande estrela, né, hoje também aqui da nossa reunião, e sempre os fatores de risco, tanto na prevenção quanto na contribuição realmente para esses eventos. É importante deixar claro assim, né, que como estamos no grupo, essa aula ela poderia ser dada de duas maneiras diferentes, né? Uma seguindo pela linha mais da cognição, onde a gente trataria de abordar mais tanto, né, os mecanismos das vias e seus sintomas cognitivos mais específicos, e pela via da vascular. Isso é do ponto de vista mais didático, né? Então, eu vou seguir pela linha mais da neurologia vascular, que é do nosso grupo, mas isso é só do ponto de vista didático, porque do ponto de vista realmente prático, não existe diferença, né? E aí, falando um pouco de história, a gente já sabe que em 1672, já nesse documento, então é uma coisa realmente assim que data, né? É praticamente século XVII, onde a gente teve a primeira descrição de um que seria uma demência vascular. Foi descrito um paciente com quadro de uma hemiplegia, que após isso começou a apresentar uma deficiência cognitiva importante nesse paciente, e pela primeira vez, 1672, que já foi colocado justamente esse transtorno cognitivo em degraus. Foi observado que esse mesmo paciente, ele vinha evoluindo sempre que ele tinha manifestações de acidente cerebrovascular, manifestações físicas, né, sinais focais, ele apresentava uma piora desses déficits cognitivos. Então, desde 1672. Dando um grande pulo através dos séculos, a gente tem esse artigo em 1975, né, que já pela primeira vez ele demonstra realmente a demência, né, cerebrovascular como uma entidade. Ele faz a primeira
diferenciação, de fato, assim, de um grande artigo. Ele ainda não chamava de demência, né, vascular, ele chamava de demência multiinfarto, e ele tratou justamente de diferenciar da degenerativa primária, né, que na época ainda já vinha sendo chamado como Alzheimer, mas que, de uma forma geral, era mais conhecida como degenerativa primária. A gente já pula para 2006 a 2011, que a gente chama, né, dos anos de ouro, realmente, para os grandes artigos do comprometimento cognitivo vascular, onde vieram os primeiros, né, consensos, as primeiras descrições, as primeiras realmente assim solicitações que vieram todas nessa época. E a partir de então a gente chega a 2022, onde a gente já tem, né, revisões mais modernas, onde se fala praticamente do que a gente tem hoje de mais novo, né, do comprometimento cognitivo vascular. Então, essa é uma passagem que a gente tem durante, né, a história um pouco para entender. E aí, voltando desse artigo, né, esse artigo canadense, que é praticamente um abre-alas daquele começo de 2006, que ele vem trazendo realmente as diretrizes, né, do comprometimento cognitivo vascular, e ele traz, né, o termo de comprometimento cognitivo vascular. Então, esse termo ele seria uma grande síndrome, seria um grande guarda-chuva, né, essa metáfora já tão usada, e que abaixo a gente teria praticamente, né, dois grandes componentes. A gente teria o CCL, de etiologia vascular, né, o comprometimento cognitivo leve, e a demência vascular propriamente dita. Né, isso. E aí, é claro, nesse mesmo artigo, ele também já traz, né, a importância. Então, se a gente tem o guarda-chuva do comprometimento cognitivo vascular, temos as nuvens carregadas aí de suas chuvas, que seriam esses fatores de risco tão importantes que vocês vão ouvir falar tanto na aula, realmente, assim, de hoje, né? Hipertensão, a diabetes, a inatividade física e o tabagismo principalmente, mas, é claro, fibrilação atrial, né? Tem muitos outros, mas esses 4 eu gostaria que realmente ficasse bem guardado. E aí, esse já, além do guarda-chuva, né, da brincadeira aqui do guarda-chuva, a gente tem essa tabela realmente que mostra aí, então a gente tem o comprometimento cognitivo vascular em cima, onde tem as suas 2 divisões, para o comprometimento leve de etiologia vascular e a demência propriamente dita, e abaixo suas subdivisões. Então, a gente tem o comprometimento pós-AVC, que é algo que a gente vê com grande frequência. A gente tem as isquemias vasculares subcorticais, que acaba sendo aqueles pacientes que vêm com a sintomatologia cognitiva mais arrastada, sem propriamente um evento dito de AVC, multiinfarto, e a última aqui, no último quadrado, a gente tem aqui a mista, né? E que a mista realmente, assim, ela hoje, como Alzheimer sendo a primeira causa de demência vascular, talvez a mista ela vem sendo a 1,5, inclusive por muitos autores já, talvez, como a mista sendo realmente a primeira causa de demência, né, que seria justamente essa junção de demência de Alzheimer mais demência vascular. Então, por isso, eu trago até esse artigo, antes de começar a falar de demência vascular propriamente dita, eu trago esse artigo da Neurology de 2007, esse foi um artigo muito interessante, porque ele pegou aproximadamente um pouco mais de 200 pacientes, todos foram feitas avaliações anatomopatológicas, e ele encontrou que demência vascular pura, ele só tinha aproximadamente um 10 a 12%, e a partir daí, realmente, a gente tem vários estudos, né, que vieram depois desse, que encontraram números parecidos, alguns outros trabalhos até um pouco mais. Mas então pensar que demência vascular pura é uma coisa que não é realmente assim, tão frequente quando a gente compara, né, com demência vascular mais DA, que é a demência mista, que chega até um 30% a um 40%. Então, veja que realmente a concorrência com a demência de Alzheimer pura é grande, e talvez essa demência mista seja a demência realmente mais frequente que a gente tenha. Então, é algo que ainda vem em grandes discussões. E aí é como se comporta, né, o cérebro nessas doenças, esses comprometimentos, nessas demências mistas. Né, a gente tem os fatores de risco já mencionado, trazendo aqui a APOE, né, dentro da patologia Alzheimer. Então, a doença e a injúria cerebral de diversos fatores, a doença cerebrovascular, né, a patologia Alzheimer beta-amiloide, né, a patologia tal também com sua certa função. Temos injúrias vasculares várias ao longo da vida, infecções, hemorragia, infarto, até a poluição,
né? Temos as vias importantes, as vias cognitivas, que a gente sabe que mais essa frontal subcortical, ela acaba sendo bem mais relevante, né, assim, acaba sendo mais afetada pela patologia cardiovascular em si, enquanto nessas parietal medial dos hipocampos realmente tem mais implicação com a doença de Alzheimer. E aí o comprometimento cognitivo, né, que vai gerar, através de todos esses danos, realmente chegando, por fim, num cérebro com uma demência mista. E aí, né, uma vez que estamos na vida diária, no nosso consultório, estamos na UTI, no PS, na nossa prática clínica, enfim, na reunião de família, a gente acaba escutando que essas demências, esse comprometimento cognitivo vasculares, eles chegam para a gente através de duas maneiras, praticamente, né? Existem outras, mas as fundamentais são aquele paciente que a gente escuta falar que ele teve um AVC e que após esse AVC ele vai dizer, não, vinha tudo bem, mas depois desse AVC apresentou o comprometimento cognitivo, o paciente começou realmente a ter a doença. Ou o contrário, já é aquele que vem avisando, que o familiar lhe fala que ele começou a apresentar um pouco mais esquecido, começou a ficar um pouco mais desexecutivo. Quando a gente investiga, propriamente dito, diretamente sobre um sinal focal, sobre algum AVC, sobre alguma coisa, eles vão dizer que não lembram. Mas quando a gente começa a investigar e a gente solicita um exame de neuroimagem, a gente observa que existe um substrato aí de neuroimagem, né, imaginológico, que apoia, né, a gente a pensar, a começar a investigar um comprometimento vascular. E aí a gente vê que realmente a evolução de uma boa parte desses pacientes é para demência, né? E aí foi justamente esse artigo da Lancet, de 2009, que tratou de investigar, de fazer essa meta-análise, nessa revisão sistemática, onde ele traz esses fatores associados com pré e pós-AVC, né? E ele mostra que justamente que ele traz, né, alcunha, que realmente a demência é comum, tanto no pós como no pré-AVC. E nessa revisão de 22 estudos de coorte, né, de AVCs em hospitais, ele viu que 14% dos pacientes hospitalizados com AVC tinham um histórico anterior de demência. E o contrário, 12% desses pacientes sem demência nenhuma pré-AVC, eles apresentaram, né, após um quadro demencial, após o primeiro AVC. Então, realmente, é algo que ele já traz esse alerta, ele já traz como algo comum. A gente já vinha falando muito dos fatores pré-AVCs, mas esse artigo traz justamente os fatores propriamente ditos do AVC, os quadros de hemorragia, paciente com sintomatologia de afasia, localização no hemisfério esquerdo, sendo mais, né, com um risco muito maior, AVCs múltiplos, AVCs recorrentes, as próprias complicações do AVC, é muito comum, né, dos não neurologistas, o paciente, teve um AVC, não, mas não tem problema, ele está incontinente, mas isso é do AVC, ele está surdo, é do AVC, não tem o que fazer, ele está confuso, é um delírio, não tem o que fazer. Não, a gente sabe hoje que essas complicações do próprio AVC, elas acabam influenciando e contribuindo para o comprometimento vascular ao longo prazo. E a reserva cerebral, né, inferior, que o artigo já traz e que também levanta uma bola para vários outros artigos, né, posteriores a esse, onde traz justamente que a importância da reserva cognitiva, da própria reserva a própria reserva cerebral em si, então a atrofia geral, a atrofia mais no lóbulo temporal medial, a deposição de beta-amiloide. Então, algo realmente que trouxe esse alerta. Dentro da fisiopatologia, né, a gente tem as diferentes causas etiológicas, né, do comprometimento vascular, todos esses que fazem parte da nossa prática diária, mas eu queria que a gente focasse hoje, principalmente nas doenças dos pequenos vasos. Por quê? Porque as doenças dos pequenos vasos, elas realmente são as que mais estão implicadas com o comprometimento vascular. Então, é nelas que eu vou praticamente focar uma boa parte, praticamente a maior parte da aula de hoje, né? E trazendo os tipos de lesões que mais frequente estão implicadas também nas doenças de pequenos vasos. Temos a aterosclerose, a arteriolosclerose, né? São os vasos menores, o tipo de lesão também de lipohialinose e angiopatia amiloide, sendo inclusive a segunda causa mais frequente de tipo de lesão que eu vou trazer. Então, é uma coisa interessante, né, que as doenças de pequenos vasos, ela
variam, né, nos trabalhos, aproximadamente entre 20% e 30%, sendo causa de AVCI, né, não chega a ser a causa mais prevalente em si de AVC, mas é o correlato neuropatológico mais comum para um comprometimento vascular, né? E uma coisa interessante é, como eu mostrei naquele slide anterior, frequentemente, né, ela não é clinicamente reconhecida, né? Então, a gente tem esse paciente com aquelas queixas e quando a gente faz o exame de imagem é que a gente vê aquela constelação de lesões. E aí, essa é uma imagem muito rápida, só para que a gente entenda como é que funciona. Muitas vezes a gente fala de endotélio vascular, sua relação aí com o neurônio, com os astrócitos, e a gente às vezes não tem isso muito bem claro na cabeça da gente. Então, é importante entender também aí o pericito, né? Um pericito que antigamente era praticamente só uma célula de sustentação do vaso, mas hoje já sabe da importância que ele tem também da regeneração, por isso que o processo inflamatório do vaso acaba também danificando esse pericito e provocando também um processo de fibrose ao redor do vaso. Então, isso é uma coisa bem importante, ele regula também o fluxo sanguíneo, né? E a partir daí é que vem trazendo, a partir do dano desse pericito, né, o dano vascular, o dano do pericito, passa realmente para o dano neuronal que a gente acaba reconhecendo clinicamente. Tem um nome para isso, chama unidade neurovascular. Né? Isso. Neurovascular Unit é o nome desse conjunto, que apesar da micróglia ali estar junto e ela faz parte, né? Esse pacote é o melhor pacote para entender fisiopatologia degenerativa vascular. Isso aí, professor. E aí, o primeiro, né, tipo de lesão de pequenos vasos, a gente vai ter a arteriosclerose, né, ela os fatores de risco convencionais já mencionados vão provocar danos, né, nesse vaso, como espessamento, hialinização, lipohialinose, formação de microaneurisma, perda da integridade vascular, né, levando a fissuras, e aí, a partir daí, né, aquele dano naquele pericito, depósitos perivasculares, né, também de hemosiderina, e todas, né, os danos que a gente vai ver através da neuroimagem. E vai levar a uma desmielinização dessa substância branca, mostrando múltiplas lacunas, como a gente vê até na imagem ao lado, né, às vezes extensas, confluentes, que vão estar localizadas no núcleo da base, nos tálamos, praticamente, né? Estamos falando da arteriosclerose, ponte, núcleos cerebelares, é a base mais patogênica, vai ser diferente do que eu vou mostrar daqui a pouco da angiopatia amiloide. Então, a gente tem essas lesões, que são mais centrais, e até depois eu vou trazer um esquema bem bacana para ajudar a gente a memorizar, enfim, a gravar isso daí. E aí, né, se tem dentro das hipóteses é que porque essa predileção da arteriosclerose, e uma das hipóteses é que realmente tem menos vasos colaterais subcorticais, né, em comparação com a rica colateralização do córtex cerebral, então por isso realmente talvez o dano esse mais subcortical é mais evidente, e vai culminar no que a gente já acaba vendo, né? O destino final é essa neurodegeneração, com essa apoptose, né? O afinamento cortical, com atrofia difusa, e acaba sendo isso. E aqui, então, esse modelo que a gente observa, né, realmente os diferentes tipos na fisiopatologia, né? Não vou me deter eles aqui, mas depois, assim, como vai ficar gravado, acho que vale a pena dar uma pausa e dar uma olhada boa aqui nesse slide para entender realmente nos diversos sítios anatômicos como se manifesta, né, um desenho esquemático bacana, as lesões por arteriosclerose. E aí a gente vem para o nosso segundo tipo mais comum, né, angiopatia amiloide cerebral, então a gente já observa diferente um pouco daquele padrão mais central, a gente já começa a ter um padrão mais realmente periférico, a deposição de beta-amiloide, né, pequenas artérias e arteríolas leptomeníngeas, né, e do córtex cerebral, e aí a gente vê que esse dano, né, leva a uma perda da integridade vascular. Então, traz essas hemorragias, as hemorragias são devido a essa perda da integridade, muitas vezes são grandes e sintomáticas, às vezes pequenas e assintomáticas, uma grande parte a gente acaba tendo, né, esse padrão, e aí para a gente poder classificar praticamente, né, existe um critério diagnóstico, não é só talvez olhar para essa imagem e dizer, eu acredito que isso é angiopatia amiloide. Não, a gente tem os critérios modificados de Boston, né, que auxilia para que a gente possa fincar o olho nessa imagem, através de alguns padrões, a gente dizer, poxa, não, eu estou diante realmente
de um quadro de angiopatia amiloide cerebral. Vou me deter rapidamente só nos prováveis e possíveis, porque para auxiliar a gente no beira-leito, uma vez que os definitivos e os prováveis com suporte patológico é realmente anatomopatológico, então provável a gente ter nesse padrão de lesão que eu mostrei agora, tem um paciente acima de 55 anos, né, e a ausência, né, de outras causas, de outra explicação para essas hemorragias, esses microbleeds, e para essa siderose superficial. Então, a gente tendo praticamente esses 3 critérios, a gente já pode realmente pensar num quadro de angiopatia amiloide, segundo os critérios modificados de Boston. E essa é justamente esse quadrinho que eu achei muito bacana, que eu trouxe, para que a gente possa, né, bater o olho e tentar lembrar. Eu acho que vale muito a pena levar na prática diária, onde a arteriosclerose, né, e o modelo maior, essa mais hipertensiva, através do dano daqueles fatores de risco, então elas são mais profundas, elas são graduadas em estágios, que vai de A até o estágio C, então a gente vê que realmente o estágio A com poucas lesões, o estágio C realmente mais florido, e são lesões que acabam, o quê? Acometendo muito o núcleo da base, então é profunda, né? E já a angiopatia amiloide, a gente tem esse padrão de distribuição mais periférico, também de um estágio 1 até o estágio 3, aqui é diferente, né? Até para auxiliar, então, a arteriosclerose estágio A, C, a angiopatia amiloide do 1 ao 3, com esse padrão realmente de distribuição mais periférica. E aí, uma vez que a gente tem, né, esses dados, né, fisiopatológicos para levar, a gente vai fazer a avaliação desse paciente. Na anamnese, vamos focar realmente como está sendo a evolução, identificar o curso temporal desse comprometimento, da atividade básica de vida diária, atividade instrumental desse paciente, como é que está. Então, para isso, em 75 também já foi criado uns critérios de Rachinski, e os critérios de Rachinski, apesar de muitas críticas a ele continua ainda até sendo utilizado, ele acaba, né, também direcionando, uma vez que não é fácil o diagnóstico da demência no comprometimento cognitivo vascular, enfim, assim, né, puro. Então, a gente tem um grupo de fatores que a gente acaba dando 2 pontos, e eles são início abrupto, né, súbito, um curso flutuante, a história de AVC, sintomas neurológicos focais e sinais neurológicos focais também. Então, para cada um desses, a gente dá 2 pontos e tem outros atributos que a gente acaba dando 1 ponto, que vai desde a deterioração gradual do quadro, uma confusão noturna, uma preservação da personalidade, quadro de depressão, queixas sintomáticas, a incontinência, né, o afeto pseudobulbar, a incontinência emocional, a hipertensão e a arteriosclerose associada. Então, ele fala que uma pontuação de 7 ou mais indica uma contribuição vascular para o meu quadro. Então, não necessariamente acreditar que seja só demência vascular pura, mas assim, se eu não tenho outros elementos, então pode sim ser, mas ele vai ajudar tanto no diagnóstico da demência mista também. Na verdade, eu acho que vai ser aí realmente a maior contribuição que ela vai ter, que é a contribuição do comprometimento vascular dentro da demência mista. E ela veio logo depois também nesse artigo, né, que também foi feito um estudo através de autópsia desses pacientes para fazer uma correlação, e aí foi 1997, então vários, né, praticamente umas 2 décadas após, aproximadamente, né, o critério de Rachinski, e ele conclui que é bom para a gente fazer uma diferenciação da DA pura para doença vascular, principalmente a doença vascular, né, para demência vascular, mas que para mista acaba sendo um pouco difícil, mas que é um critério que vale a pena a gente ter na manga, utilizar e dizer, não, tem um componente, eu tenho algo, um critério que né, meu diagnóstico, né, que endossa o meu diagnóstico de demência vascular. A gente tem os testes de triagem, né, cognitivos, e os trabalhos falam que para triagem, né, o melhor teste ainda acaba sendo o MOCA, é um pouco mais completo para que a gente possa diferenciar, né, principalmente a apresentação mais clínica, a sintomatologia mais clínica do comprometimento vascular, principalmente quando eu quero diferenciar mais da doença de Alzheimer. E a gente tem também os testes neuropsicológicos, né? Então, a gente tem essa publicação da Neurology, já de 99, onde ela trouxe, né, à luz, através das principais diferenças. É claro que isso, como eu digo, isso acaba sendo
realmente um fator para que a gente seguir, mas na prática, volto a dizer que é muito difícil, mas ele trouxe no artigo, né, que na demência vascular a gente vai ter um pior comprometimento, tanto da velocidade de processamento, comprometimento na praxia, função executiva e memória visual. Já na DA, a gente vai ter, né, o paciente um pior comprometimento no que é memória episódica verbal. Né? Isso aí é aquele paciente com maior dificuldade na aprendizagem verbal e na recordação, o que não é nenhuma novidade. E os que acabaram sendo semelhantes para os demais as outras habilidades, né? Tanto linguagem, habilidades de construção, registro de memória, função conceitual e na própria atenção também. Né? Claro que isso acaba sendo até um pouco divergente, vários trabalhos que surgiram depois, mas, de uma maneira geral, é o que a gente acaba tendo. Né? E aí eu trago até muito rapidamente, não é o objetivo aqui para esse momento, mas eu trago essa imagem, né? Essa neuroimagem funcional, onde eu achei muito legal, muito interessante esse artigo, onde a gente vê praticamente aqui a gente tem à esquerda, né, uma lista, né, das funções cognitivas, né, básicas, assim, as globais, memória, linguagem, atenção executiva e visoespacial, e a gente tem ao lado na neuroimagem funcional os comprometimentos, né? Então, de cada uma área anatômica, então, um sítio de lesão vascular, e esse sítio de lesão vascular correspondente ao comprometimento cognitivo. Então, eu acho que vale muito a pena também depois pegar esse artigo, parar com calma, dar uma olhada nessas imagens, avaliar realmente elas com calma, avaliar esses sítios anatômicos e correlacionar com o seu sintoma cognitivo. E aí, exame físico, neurológico, não vou me deter, né, nele, também os exames laboratoriais, que a gente já sabe, coisas específicas no exame clínico, né, vão apontar a gente, vão levar a gente realmente para uma direção, assim como a importância, né, de descartar outras causas, né, de demências, inclusive até potencialmente irreversíveis, né, as sorologias, né, por déficit de B12, são outros exemplos. E aí a gente chega realmente, o que eu digo, a grande estrela da aula, que é a neuroimagem, né, para a gente aqui, para neurologistas vasculares. E aí eu trago esse grande artigo, então eu acho que para mim é talvez um dos principais artigos para a aula de hoje, porque vai ajuda a gente no começo da residência, quando a gente está ainda aprendendo a ver neuroimagem, ajuda a gente durante o fellow e ajuda a gente durante toda a prática neurológica, né, durante a vida. Então, ele é um artigo extremamente didático, né, criou justamente esse critério, né, que é o Struve, e ele traz a correlação das imagens, né, ele tem um modo esquemático, e o que é que a gente vai encontrar em cada corte, né, em cada função, cada sequência. Obrigado, doutor. Em cada sequência que a gente vai encontrar da ressonância magnética. Então, né, eu sei que isso aí, esse quadro rapidamente assusta, vamos dar um pouquinho mais, mas assim, desde que esse artigo é um artigo realmente, tem um selo de qualidade, é um selo que a gente precisa focar, né, e ter ele com a gente, porque realmente é bem importante. E aí a gente tendo, né, os infartos não lacunares, é um primeiro tipo de lesão que a gente vai observar na nossa neuroimagem. São infartos geralmente maiores que 15 milímetros, né, eles muitas vezes resultam de fontes cardioembólicas, né, lembrar que existem os pequenos microinfartos, mas praticamente a gente vai focar mais nesses não lacunares maiores, e a gente tem as características, então aqui no modo esquemático a gente vê que são mais, né, principalmente olhando o flare, olhando o T2, a gente vai ver que são lesões hiperintensas, né? Ela tem esse aumento do sinal. Então, se eu tenho no meu flare, tenho no meu T2 uma lesão grande, maior que 15 milímetros, né? Com essa característica hiperintensa no flare, no T2, tem na difusão, se for realmente muitas vezes numa fase mais aguda também. Então, eu tenho essas lesões, então ela já toca a bola para que a gente possa ver que estamos presentes num tipo de lesão não lacunar. Outro tipo que a gente tem são as hiperintensidades de substância branca, né? São as famosas microangiopatias, muitas vezes faladas, né? Aí laudadas na ressonância, mas elas são isso, assim, são as hiperintensidades de substância branca. Então, a gente tem que elas têm esse aumento do sinal nessa região, corresponde a essas áreas de desmielinização, e o que a gente vai ver? Vai ver também esse aumento de sinal também no flare e no T2, então é bem importante, e uma vez que a gente vai ter essa diminuição do sinal no T1, então quando a gente já compara com as lesões anteriores, né, não lacunares,
a gente já observa que ela tinha um aumento de sinal também no T1, já nessa não, ela tem um aumento, ela tem uma diminuição desse sinal, e a gente observa essa distribuição mais da substância branca. E aí, como não passar por esse slide, vendo essa característica, e não lembrar realmente da escala de Fasecas, onde a gente vai do grau leve ao grau mais avançado, né, da escala de Fasecas, onde a gente já observa, né, esse grau leve, e aí eu trouxe inclusive essa tabela também de graduação, inclusive ela tem o grau hoje ausente, que é um grau 0, né, mas que a gente tem leve, que são simplesmente pontos, né, até passando pelo estágio moderado, que ele já começa a apresentar algumas confluências, mas ele é mais frequente na extensão, e o último estágio mais avançado, onde a gente tem uma extensão muito maior, mas que o que marca mesmo são as grandes confluências, as grandes áreas de confluência. E esse Fasecas avançado é importante que a gente tenha em conta, porque é o Fasecas muitas vezes utilizado como diagnóstico de imagem até para comprometimento cognitivo vascular, para demência. Ter um Fasecas avançado, um Fasecas grau 3, é realmente um substrato de neuroimagem que faz com que a gente que valide mais esse nosso diagnóstico. E aí a gente tem as lacunas, né, de origem vascular. Então, as lacunas de origem vascular, então, que fique realmente bem claro para que a gente possa ver essas, como critério de imagem, essas lacunas, elas precisam ter menos que 15 milímetros na ressonância. Então, como a gente vai ver geralmente essas lacunas a gente vai observar elas, principalmente uma diminuição desse sinal, né, no flare, e um aumento no T2, por isso que às vezes é importante, uma vez realmente o residente perguntou, Antônio, por que para você tentar diferenciar se é uma lacuna, se é uma microangiopatia, se é uma lesão da substância branca profunda, por que você pede para ver o T2? E eu justamente expliquei isso, porque a gente vê um pouco essa diferença, né? A gente vê que realmente, assim, no flare, eu vou ver uma diminuição desse sinal, enquanto no T2 eu vejo esse aumento. E geralmente no flare, o que é que eu observo? Eu observo esse halo de hipersinal ao redor, né? Então é algo bem importante, eu acho que isso é um slide também para que a gente fique bem gravado na nossa mente, na nossa memória. Diferenciar de bicho urbano. Justamente, que eu até... Mas na microangiopatia, no T2 também tem aumento, né? Tem microangiopatia, tem aumento. Não, então não é o T2, né? O T2 é igual. Não, é o flare que faz a diferença, isso. Não, a diferença que justamente que eu quis dizer é que você olha o flare e ele tem esse baixo sinal, enquanto a microangiopatia não tem, né? Justamente. Ele é hipersinal, né? Isso, é hiper. Na lacuna mais antiga, você tem o flare com hipo e o T2 com hipo. Isso, justamente, que é essa grande diferença. E é por isso que muitas vezes até foi o que ele disse. Por que a gente pede para até olhar o T2, olhar o flare, ver essa diferença? E digo, por que olhar o T2? Porque muitas vezes a gente, com a sequência do neurologista, doutor, agora eu entendi o porquê realmente a sua correção, que eu falei isso, porque a gente tem aquela coisa da sequência do neurologista de começar logo pelo flare, né? Quando a gente começa a avaliar pelo T2, a gente vê as lesões em si iguais, elas têm esse aumento de sinal. E aí, quando a gente passa pelo flare, que a gente vê a diferença entre uma e outra. Mas é muito comum, né? A gente ainda na residência aprendendo, já começar pelo flare, porque é aquela sequência que parece trazer mais facilidade ao simples olhar. E aí a gente tem os espaços perivasculares, que muitas vezes até, né, dependendo do radiologista, acaba até nos laudos nem aparecendo, mas que é importante que a gente veja, saiba diferenciar esses espaços perivasculares, né, realmente no exame de imagem, para não confundir com lesões. Isso é algo muito comum, a gente ver, olhar esses espaços perivasculares e achar que a gente está falando de lacunas e que, na verdade, não é. Então, a gente tem essa característica, né, realmente, de mostrar, principalmente na difusão, ela tem um sinal normal, um isosinal, no flare ela está diminuído, no T2 está aumentado, mas tem um T1 também diminuído, ela pode ser em pontos ou pode ser através dessa linha, como o desenho esquemático mostra. Então, a grande dica realmente é olhar aí o T1 e o flare, onde a gente vai ver também esses pontos, né, de hipossinal, mas vai ter essas linhas também, comparativamente com o T2. Geralmente não tem aquela linha hiper ao redorzinho. Justamente, não tem o halo. Isso, a gente não vai ter aquele halo ao redor do hipo.
A gente que vai ter realmente, muitas vezes, essa linha, né, esse traço, mas a gente não vai ter o halo ao redor. E recentemente o espaço vascular alargado acabou entrando como um dos critérios para amiloide, né? Isso. Então, que era coisa que a gente não usava, então é super importante olhar. Radiologista, a minha impressão é assim, como eles precisam ser educados em amiloide. Eles não laudam, né? Então, às vezes sangramento cortical, né? Então, uma hemorragia siderose meningia, né? Impressionante como nunca laudar como sugestivo de amiloide, né? Precisa treinar hoje. Isso mesmo, doutor. E até realmente, assim, né, um recado passando por essas lesões de microangiopatia que a gente vê, muitas vezes a gente olha a ressonância e diz, tem só microangiopatia, como é que tá a ressonância? Não, tá normal, tem só microangiopatia. Putz, como se talvez microangiopatia, né, não fosse um preditor de que aquele vaso ele está sofrendo, de que ele vai sofrer ainda mais se a gente não trabalhar nesses fatores de risco. Mas dando seguimento, então a gente vai ter os microsangramentos, né, os microbleeds, que praticamente a gente tem essa distribuição também, essas características, a gente já passou um pouco antes, né, falando da angiopatia amiloide, da característica do microsangramento, da arteriosclerose, e a gente tem como ver, geralmente são sangramentos, estamos falando dos micro, né, menores que 10 milímetros, que às vezes acaba até confundindo, e a grande dica aqui, na verdade, vai ser olhar o SWI, né, a grande dica vai ser olhar o SWI, o T2 estrela, em alguns serviços como o CHAME, que a gente vai ver essa diminuição desse sinal, né, porque realmente a gente, como observa, nas outras sequências, muitas vezes a gente que vai acabar vendo é um isosinal, mas a grande dica aqui é realmente ver o SWI. E aí, tendo todas essas características, como eu mencionei, tanto a avaliação inicial na anamnese, tendo os testes de triagem, neurocognitivos, os exames de imagem, estamos próximos a dar o diagnóstico. E para isso, sabendo da dificuldade, foram feitos critérios diagnósticos, tanto da ARRA, o DSM-5, o VASCOG, eles diferem, né, em algumas coisas, assim, na verdade, mais de terminologia e algumas nuances, mas que, de uma maneira geral, realmente chegam ao mesmo, né, a mesma finalidade. O que é que elas têm em comum? Porque muita gente pergunta, qual é que eu aprendo? Aprendo as três, é difícil tentar, né, diferenciar uma da outra, então vamos focar nessas três particularidades que elas têm em comum. Primeiro, então, a classificação, todas classificam realmente comprometimento leve e a demência. Claro que elas usam terminologias diferentes, como transtorno cognitivo menor, né, neurocognitivo vascular menor, ou transtorno neurocognitivo vascular maior, mas que realmente a gente vai diferenciar nisso. Ou vai ser aquele paciente com CCL, ou vai ser aquele paciente demência. Um segundo passo é o requisito da doença cerebrovascular, que são esses exames de imagem que eu mostrei agora, ou clinicamente, né, que seja identificado através da história de um acidente vascular cerebral, vai ajudar a gente, ou da neuroimagem, então, tudo isso que eu venho falando. E esse final, que é uma coisa realmente mais subjetiva, mas que ajuda, sim, que é a avaliação, o julgamento, né, do especialista se eu estou diante ou não de uma doença cerebrovascular que possa ser considerado como o suficiente para causar aquele comprometimento. Então, eu tendo, de uma maneira geral, esses três critérios para levar, eu já estou apto a pensar realmente que eu estou dando o diagnóstico, que eu estou dentro dos critérios diagnósticos propostos por essas três entidades. E aí, chegando já na parte do nosso tratamento, né, chegando na etapa mais final, realmente, da aula, então, o que é que a gente tem para tratamento da comprometimento cognitivo vascular? Então, se a gente tem essas três portas, né, aquele paciente que vai chegar para a gente no consultório, né, que já vem sendo acompanhado por outros especialistas, ou que não, ou que a gente vai começar a acompanhar, ou é aquele paciente da nossa família. Na porta número 1, muitas vezes é aquele paciente que já vai chegar no nosso consultório dizendo que já tem um diagnóstico e que, inclusive, já vem até fazendo um tratamento, né, que foi proposto pelo médico, ele vem fazendo a ozonioterapia, né, que ele ouviu falar que era bom, que era bacana fazer a ozonioterapia ali para o Alzheimer. Que... Da época, né, da citicolina, vocês todos pegavam, eu já peguei. E aí chega esse paciente que já fez a ozonioterapia venosa, né? Tem a moda agora retal, inclusive ele já vem até a nova vanguarda, e o enema de café também. Então, esse foi aquele paciente que já veio fazendo tudo isso e queria saber se
se isso realmente vale a pena. Tem aquele outro, não, que já chega, né, com uma grande quantidade de remédios, que vem fazendo anticolinesterásicos, vem fazendo 5 tipos de antidepressivo, e realmente AS, clopidogrel, tudo junto. Então, tem esse paciente também que vai chegar. E tem aquele outro paciente que, na verdade, ele diz, olha, doutor, eu realmente ainda não fiz nada, quero saber o que é que você me orienta, o que é que a gente vai fazer a partir daqui. O senhor é da linha da ozonioterapia, dos múltiplos remédios para esse comprometimento vascular, ou é dessa linha aí mais prevenção? Então, gente, realmente o que tem de evidência para isso, né, é realmente a prevenção. Então, é o mais importante que a gente vai levar desse tratamento. Por quê? Porque a prevenção no comprometimento vascular, como esse belo quadro aí, realmente a gente tem dentro do comprometimento vascular os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então a gente tem o primeiro, que a gente, né, isso pode parecer até engraçado, mas isso foi realmente assim trazido aqui nessa revisão aqui da Lancet de 2020, né, onde ele traz os fatores, né, de risco, os fatores modificáveis mais realmente que a gente possa ter no nosso dia a dia para combater, né, um melhor grau de evidência. E ele trouxe, através desse artigo, dessa revisão, que são 4 os fatores que mais incidência tem sobre os nossos pacientes. Então, um deles é a hipertensão arterial, né? Então, combater a hipertensão arterial, a diabetes, o tabagismo e o sedentarismo. Esses 4 são os mais frequentes encontrados nos grandes grupos de nosso paciente. E a gente que está aqui no grupo da neurologia vascular, a gente sabe disso. Toda semana, muito bem, doutor Fabiano bota aí um artigo de façam atividade física, deixem de fumar. Então, isso é realmente bem importante, porque é o que a gente tem de evidência de melhor para combater realmente algo que acaba sendo hoje uma grande epidemia do nosso tempo, né? E aí ele traz, nesse mesmo artigo, essa tabela que eu acho sensacional, assim, achei fenomenal, que ele traz ao longo da nossa vida, né, as coisas que a gente poderia retirar, e com isso a gente aproximadamente reduziria, né, o nosso risco, né? A gente olha no final aqui esses fatores potencialmente modificáveis, que são aproximadamente 40%, gente. Então, isso é para demência. Isso é para demência. Isso. Mas ele, nesse fato, ele diz que traz até pode ser até expandido até para demência vascular, para demência mista. Né? Tanto a demência quanto a vascular, assim, tanto aquele risco desconhecido, então isso é interessante. Esses 40% identificados foi o que a gente já mapeou. Isso não quer dizer que não tenha mais coisas para a gente fazer progressivamente. 60% aí, né, desse risco não conhecido. Isso. E é de demência mista, ele fala. Até o artigo ele é bem... porque hoje é isso, assim, é difícil, mas ele fala realmente de demência geral e até mista mesmo. Mas o trabalho todo é para Alzheimer como um todo. E esse risco desconhecido de 60%, a gente presume que provavelmente a gente deve, no Alzheimer, inverter, ou seja, a gente tem mais de 60% notificáveis e 40% aí que tenha menos opções, que seja uma característica genética de inclinação de risco. Né? Então, apesar de ser bastante 40%, a gente ficou muito feliz de ter mapeado os 40%, felizmente, e é por isso que, na verdade, eles publicam cada 2 ou 3 anos essa notificação, porque o peso, né, esse rato que a gente dá aí, que é o quanto você dá para cada um dos fatores o peso, eu acho que, felizmente, a gente vai expandir ainda mais, ou mapeando melhor cada um dos fatores, ou agregando outros fatores também. Uma coisa interessante, até o ar poluído, né, entra, assim, redução até, aí a gente vê até 2%, então, viver em São Paulo... Tem trabalho canadense mostrando que a rua que você mora, então a proximidade com a avenida principal, e quanto mais no meio do bairro você tem, impacta. Então, não precisa nem ser São Paulo todo. Se você mora mais perto da Sena Madureira ou do Minas Moraes, vai impactar diferente se você morar mais perto do restante. Então, é pesado, não é pequeno aí. Não. E aí, né, esse outro aqui da ARRA, que ele traz justamente as metas, né, a serem alcançadas, né, para né, justamente para a redução, né, que a gente possa prevenir, né, o avanço desse comprometimento vascular. Então, a gente tem essas 7 metas que ele traz justamente nesse trabalho, que aí a gente tem a hipertensão,
a gente tem a alteração da glicose, né, nesses pacientes, a alteração do colesterol, a gente tem o tabagismo, a inatividade física, o aumento do IMC e a dieta. Então, assim, são as 7 metas que a gente precisa cumprir para realmente, como tratamento preventivo, evitar, né, ter um envelhecimento mais saudável e até evitar a progressão nesses pacientes, né? E a terapia antitrombótica? O que é que a gente tem, né, o que é que se fala realmente hoje a respeito da terapia antitrombótica nesses pacientes? Faço ou não faço? Então, primeiro, pacientes com histórico de AVC isquêmico ou AIT. O que é que eu faço? Não, isso aí já está claro, realmente, passar direto, sim, a gente sabe, paciente com histórico de AVC é antiagregação e AIT, a gente já está bem ciente disso. E aqueles pacientes sem história clínica ou evidência de imagem, né, de acidente vascular cerebral. Então, resumindo, é aquele paciente que nunca teve nenhum evento, não tem nenhum histórico clínico, nem na imagem, e aí, uso antitrombótico? Uso antiprofilático? Não. A gente já sabe que realmente, né, o uso do AS, né, para prevenir AVC não é algo recomendado na nossa prática. E a evidência, né, temos um terceiro grupo daqueles pacientes, né, que tem uma evidência de imagem, né, de um acidente vascular cerebral, mas que ele não tem uma história clínica do acidente vascular cerebral. E aí, o que é que faz? Que é aqueles que a gente acaba tendo realmente, assim, e aí, vem aquela imagem florida, mas que a família diz, não, doutor, eu nunca tive um AVC. Segundo realmente esse consenso canadense, né, esse guideline, ele acaba trazendo que pode ser considerado, apesar dele mesmo fazer a ressalva de que é uma evidência fraca, é uma evidência até, inclusive, de baixa qualidade, mas ele é um consenso que aborda essa questão e que traz que realmente pode ser considerado uma dose de 50 a 100 de AS, apesar de que ele faz a meia-culpa aí, dizendo que é uma evidência fraca e de baixa qualidade. Mas, de modo geral, o guideline europeu, que também toca nesse tópico, ele diz que não mostrou benefício para esses pacientes, né, que tenha simplesmente uma imagem, né, isso para cognição, isso é importante lembrar. Isso, cognição, estou falando para cognição, justamente, é o tratamento voltado, muito bom, professor, isso aí, o tratamento voltado para a cognição. E a imagem aí entra a microdiopatia, no caso? Ou só evidência de isquemia? Não, isquemia. Não, por exemplo, você tem para prevenir desfecho cognitivo. Então, assim, eu tenho que fazer com as 3. Dar o AS que vai impedir esse paciente demenciar? Não é. Não é. Não quer dizer que você não vai. Então, por isso que é importante delimitar. Não quer dizer que, considerando profilaxia secundária de AVC, você não possa entrar. Sim. Perfeito. Mas não tem ilusão de que é isso que vai fazer diferença na questão cognitiva. Essa é a ideia. Eu acho que uma das maiores dúvidas é quando você encontra... Se você encontrar um AVC silente, cortical, grande... Perfeito, um ESO. Um ESO, é pouco provável que você deixe sem antitrombótico, né? Acho que a dúvida maior é quando você encontra que você acha que é uma lacuna. Totalmente assintomático, mas você segue os critérios lá, né? Então não parece microdiopatia, parece lacuna mesmo. E aí os radiologistas também não audam isso, o que você faz com esse doente, né? Se essa lacuna sintomática ela deve ou não ser tratada com antitrombótico, mesmo que não seja para prevenção de delícia, exatamente, mesmo que seja para prevenção como profilaxia secundária de um AVC. E os inibidores da colinesterase, né, e a memantina, o que é que a gente tem, né? Donepezila e galantamina, o que é que se fala? Assim, então, caso isso para paciente com demência pós-AVC, mas sem declínio cognitivo, não, né? Não tem realmente evidência nesses casos. Como é que o cara tem demência sem declínio cognitivo? Não entendi. Não, perdão, sem declínio cognitivo progressivo após ele teve um quadro demencial e sem um declínio cognitivo. Na verdade, ele fez um cerebral médio Isso aí. E no paciente, assim, que ele traz com demência mista, então, que a gente tem o componente, né, maior, que a gente tem a grande dúvida de um paciente com doença de Alzheimer, mas que tem um comprometimento também cognitivo, sim, a gente pode fazer uso da donepezila, principalmente até da galantamina. Oi? Algum preconceito com a ribostigmina? Não, professor, é só que realmente, assim... É que não cabia ali, não? Não, assim, a maioria dos estudos que eu vi, apesar de ter tido com rivastigmina, foram mais com donepezila e galantamina. E principalmente a galantamina, né, para esse demência mista. Tanto a donepezila quanto a riva fizeram um pós-ótico para vascular isolado. A galanta foi um prospectivo com vascular. Por isso a gente fala assim, na prática... E aí é por isso que eu acabei até colocando mais esses dois. Para isso, se a gente tiver a possibilidade, mas pensando que realmente a rivastigmina pode ser utilizada. Nível de evidência
essa na diretriz deve estar diferente, né? Porque foi o único que fez uma mobilidade controlada, apesar de na prática não fazer, é igual você pegar o DOAC, né? O único que vai ter indicação para a válvula biológica vai ser a Rivaroxa, porque foi o único que foi testado, né? Então os outros não foram. Quando eles avaliaram, então, acho que quando eles avaliaram geral, os três não tiveram diferença para ter visto de geral, né? Mas acho que para vascular, ela também eles recomendam por isso só. Eu acho que o guideline está dando também como sugestão. Isso. E aí o que ele considera até, deixa eu fazer todo, justamente aqui da ARC, ele considera até uma classe 2A, né, para essa indicação, nível A de recomendação. E já para a memantina, né, na doença vascular pura propriamente dita, não tem essa recomendação, mas já naquele paciente com demência mista, ele menciona que tem um efeito modesto, mas que a gente poderia, né, fazer uso sim, uma classe 2B, né, com nível de evidência, isso, com a fase moderada grave desses pacientes, nunca na fase inicial, né. E aí, na reabilitação cognitiva, já praticamente, né, trazendo aqui esse último slide, né, da aula da gente, então, que a gente tem esses 2 artigos que eu achei bem interessante, né, de reabilitação cognitiva, né, mostrando, né, a importância para esses pacientes. Agora, mais esses 2 trabalhos, inclusive, são para pacientes com comprometimento cognitivo de etiologia vascular, né, com os pacientes para demência, de fato, eles realmente não mostraram em si grandes benefícios, na verdade não mostrou benefício, mas que por comprometimento cognitivo, né, de etiologia vascular, eles trouxeram que sim, que traz um benefício para esses pacientes, então vale a pena também depois dar uma lida nesses 2, né, quem gosta principalmente dessa parte de reabilitação, quem gosta da parte de cognição, vale a pena, tem uns exercícios bem legais para ser feitos. Então é praticamente isso, acho que só trazendo a dica que eu sempre trago aqui, um pouco cultural assim, esse filme eu acho fenomenal, assim, acho praticamente um dos melhores filmes sobre... É um paciente com demência de Alzheimer, né? Não eu acho que é a grande lição realmente da aula, fazer um diagnóstico de doença vascular pura é muito difícil, então eu acho que na dúvida a gente vai acabar, na grande maioria dos casos, colocando como demência mista, né? Esse filme, no caso, ele fala mais de um paciente com demência de Alzheimer, mas que eu acho muito interessante, vale a pena, né, a gente assistir, porque eu vejo que ele traz essa relação da memória, dessa relação temporal, da confabulação, muito boa, além de realmente excelentes atores. E é isso. Essa aqui é a imagem da universidade, da faculdade onde eu fiz medicina, né? Então, foi isso. Antônio, primeiro que slides, hein? Vocês estão ficando cada vez mais profissionais. Obrigado, doutora. Obrigado. Muito, faz parte da apresentação da aula, linda, super focada. Alguém da plateia quer conversar, quer perguntar, fazer alguma observação? Só vale a pena mostrar uma coisinha legal, falar uma coisa legal, que é o seguinte, quando você pega fazer CAS3 e vai para necrópsia, 90% é mista. Tá? Então, assim, o conceito de demência vascular, na verdade, o conceito de diferenciar inflamatório vascular degenerativa, felizmente tem caído muito essas fronteiras. Porque imagina que você tem um ciclo vicioso que uma vez que você entra nele, você vai agregar inflamação vascular degenerativa. É isso. Cada um de nós vai ter um limite, vai ter uma reserva, quando você cai ali já é, você vai agregar os 3 fatores. Então, falar de vascular puro, por isso que assim, quando fala assim, demência vascular, você não vai memantir na fase moderada grave. Não vai ser misto. Até que, por contrário, mesmo microangiopatía pura fazer CAS3, a maior série de necrópsios, mais de 200 pacientes, mostra que é tudo misto. Hoje, quando a gente tem o líquor mais fácil agora no Brasil, o PET amiloide, a gente vê que essa distinção é muito mais um espectro, e esse espectro tem cada vez mais abraçado os 2 lados. E uma coisa importante que você comentou, mas que vale a pena reforçar, o impacto do controle de fatores de risco vascular em todas as demências é maior do que o benefício do anticolesterase. Então a gente fica, nossa, o paciente com Alzheimer e ele não tolera a donepezila, não tem nada que fazer. Pelo contrário, bota essa PA no lugar, essa glicada no lugar, essa LDL no lugar, essa pimenta, só que você não trata esse fetilismo tabagista sedentário no lugar, eu te prometo que essa família vem na próxima consulta falando dele está muito melhor. Aparelho auditivo. Exatamente. Catarata, que saiu um trabalho agora do British mostrando que tratar a catarata reduz o risco de demência também, porque você reduz uma das privações sensoriais que atrapalha. Então tem muita coisa para ser feito, muito além do anticolesterase da rotina, e passa, mesmo no quadro já demenciado, por esse cuidado do fatores vasculares de uma rotina mais ativa. Né? Então isso é super importante.
Vamos aprender a prescrever remédio sim, mas não vamos achar que a nossa única prescrição é remédio, porque aqui é muito claro. A gente tem um trabalho lindo que ela publicou no Lancet, junto com o grupo, mostrando sobre prevenção primordial, primária, em AVC. E aí, no AVC, que é o que vai levar, no fim das contas, às demências, o impacto é maior ainda. 90% dos AVCs não precisariam existir. 90%. Se a gente está falando de 40% das demências que não precisam existir, 90% dos AVCs. Isso é muito alto. O nosso poder aí de prevenção e de orientação tem que ser muito forte. A nossa responsabilidade é muito grande. Professor, você está perguntando, que, assim, primeiro, em relação às medicações, né? Bem, não é o pilar do tratamento do paciente com demência, né? Mas ajuda em algum ponto, né? E a associação, em que momento você faz essa associação ou você substitui aí o anticolesterase pela memantina? E quando que você acha que vale a pena também a gente passar para essas investigações mais, digamos assim, mais caras mesmo, né? De Alzheimer, tanto a pesquisa dos biomarcadores quanto dos PET, FDG, SODAT, enfim. Antônio? Pode ser. Pois é, Dudu, assim, com relação... Não, então eu falo. Então, professor. Então, na verdade, assim, isso é importante. Muito cuidado. No mestrado, foi exatamente isso que eu queria explicar um pouquinho no mestrado. No mestrado, eu avaliei os 1.500 pacientes ambulatórios para saber que exame importava para o diagnóstico das demências. Esse é o nome do título da tese. Eu vou dizer para todo mundo, e isso é importante deixar claro. Se você fizer uma boa avaliação clínica, a anamnese bem feita, um veterinário psiquiátrico bem feito, um NOCA ou um minimento com influência de relógio, se você tiver conseguir interpretar a imagem entendendo as imperfeições de acurácia da imagem estrutural, raramente você precisa de neuropsicológico formal e raramente você vai precisar de ApoE 4, de PET FDG, de PET amiloide. Raramente mesmo. Se você pede o tempo todo a avaliação neuropsicológica, PET, etc., você não sabe o que está fazendo. Literalmente você não sabe o que está fazendo. E infelizmente é muita gente que é assim. Tá? Cognição, você acaba aprendendo na residência, cognição eu faço veterinário psiquiátrico para tratar logo que a família está desesperada, que é agitação, insônia, etc. Eu vou pedir uma avaliação psicológica para enrolar eles, que eles vão demorar para fazer. E antes eu vou prescrever memantina, porque como não tem no SUS, mas agora tem, eu não preciso fazer LME. Isso é cognição, tá? E é uma pena, porque dá para fazer muito melhor. Pela anamnese na cognição, eu sei todos os domínios. Então, sabe processamento, memória de trabalho, linguagem, comportamento, cognição social, tudo isso você consegue pegar na anamnese. E a partir daí eu já sei o circuito. Se eu sei o circuito, por exemplo, no Alzheimer, eu sei que proteína está ali. Acabou, o diagnóstico está feito na minha cabeça sem examinar o paciente sem fazer. Todo o restante que eu vou fazer é para confirmar ou levar de um lado para o outro. Então, por exemplo, conceitualmente o Alzheimer é uma doença cortical, então o exame neurológico não é para ter nada. Se tem, talvez seja mista. Se tem, talvez não seja Alzheimer. Talvez eu desconsiderei, achei que era memória, na verdade é a função executiva e agora tem um Levi na minha frente. Isso te ajuda a somar. Quando que vale muito a pena você ir atrás da avaliação neuropsicológica? Quando que vale a pena do PET? Nos quadros precoces, 52 anos, eu atendi semana passada. Uma alemã, que está aqui no Brasil com 52 anos, é um Alzheimer precoce. E ela eu preciso do líquido para me ajudar. 52 anos, alemã, CEO de empresa até um ano atrás, aí eu preciso de ajuda. Então, na prática, assim, o que vale a pena? Quadro muito ativo, quadro de sobreposição, história familiar onde a família tem uma certa angústia, como a gente falou até na conversa mais cedo sobre investigações etiológicas de aneurisma, etc. Então, quadro precoce, quadro atípico, e às vezes a angústia da família, que às vezes faz diferença. Então, a ApoE, por exemplo, que é o gene dos quadros aí, esporádicos mais importantes. Tem família que quer saber. Eu tento explicar que, assim, presume que o seu ApoE é 4,4, que cuida de quanto dessa maneira. Hoje, eu queria saber uma coisa, para quê? Se for 2,2, você vai relaxar. Não relaxa. Porque mesmo em 2,2, se fizer tudo que você pode ter de vida, você vai melhor ainda. Então, não pede a pessoa 4. Fala com a família assim, vamos transformar preocupação em ação. Imagina que você é a pessoa 4,4. Você tem 16 vezes mais chance de ter uma população geral de demência. Se a chance de aumentar de 40%, 16 vezes você vai ter com certeza. Então, você quer ver até o 100? Você vai ter o vai. Vamos fazer diferente? Vamos fazer hoje impacto. Às vezes, a família precisa dessa dureza do exame para mudar comportamento. Existe um conceito muito legal em medicina de estilo de vida que chama Intentional Behavior Gap, que todos nós temos. Todo mundo aqui sabe que comer bem faz diferença, que atividade física faz diferença. Quem aqui faz atividade física lá? A Mara é a primeira para brincar no sentido de que, nossa, eu faço tudo menos sedentarismo. Esse Intentional Behavior Gap é esse buraco entre saber o que importa e fazer o que precisa. Uma das coisas que às vezes a família precisa, o que é comum? A gente não pega paciente que para de fumar depois do infarto, que para de fumar depois do AVC, é que às vezes você precisa dessa dureza da realidade para falar, puxa, o negócio está feio.
E às vezes a ApoE é isso. Às vezes o líquor é isso. Às vezes o PET é isso. Então, às vezes, é um fator de convencimento. Mas muito cuidado ao inverter o papel dos exames complementares na cognição. Porque não é fácil e a gente é mal treinado, então a gente terceiriza para o radiologista, para o médico nuclear, para o CN Líquor ou qualquer outra empresa, o diagnóstico. Cuidado, você vai se embolar. É muito líquor estranho, é muito PET que não respeita padrão nenhum. Se você não tiver hipótese do que você está fazendo, você vai estar na mão uma bomba redonda que você não vai saber interpretar. Então, cuidado. Tem uma coisa super interessante que eu estava vendo para o neurologia, eu acho que de 1 mês ou 2 meses atrás, em que ele avalia, justamente ao invés de avaliar a disfunção medida através dos testes psicológicos ou de neuroimagem, o impacto do cuidador, né? Então, quando o paciente cai 2, 3, 4 pontos no MoCA, né, isso para a gente é uma coisa de exame, mas assim, o quanto que quem mora com o paciente, né, pontua que é importante aquela mudança do ponto de vista funcional, né? Porque no final é isso que importa. O que adianta ele cair, não conseguir desenhar o cubo, não falar os números, mas se ele continua fazendo tudo bem, a família está tranquila nisso, né? E às vezes a gente se apavora. E tem, inclusive, uma certa diferença se o entrevistado era o filho ou a esposa, né? O esposo. Então, super interessante isso, de assim, só fortalecendo né, que você falou, de que a entrevista com a família e eles te contarem, acaba te dando o diagnóstico, mesmo para a gente que não é especialista em cognição, né? Então, você não precisa, acho que a indicação de líquor, PET amiloide é isso, é quando tem dúvida diagnóstica, quando você acha que pode ter alguma outra coisa associada. Na pesquisa, isso, na pesquisa sem dúvida, né? Às vezes, realmente, quando são famílias muito difíceis e você, talvez te ajude aí a trazer o diagnóstico à tona, né? Mas são exames super caros, né? E que realmente vão acabar não mudando o que e você tem faz. muito padrão intermediário atípico que você não sabe o que fazer. A gente tem visto muito agora. Gente, PET-FDG, assim, é uma você pega bagunça. doença neuropsiquiátrica. Exatamente. Todas têm. Aí vem um né? frontal Isso, assimétrico. Você fica. Com 82 isso, anos. O que eu faço com isso? Isso. Aí você colhe, não, aí encefalite autoimune e tal. Aí vem um tal aumentado total com fosforilado normal e beta-amiloide normal. O que eu faço com isso? Porque você não vai ter cianonucleína, você não vai ter TP43. Você vai se embolar. E a família fala, ei, doutor, acabei de gastar R$5. O que ajudou? Eu vou te dar o mesmo remédio. Tem três pessoas aqui que querem perguntar. Eu vou passar, então, depois para o Vinícius, tá? A Milena pergunta se na sua revisão, Antônio, se tem algum marcador para demência vascular no líquor. Ela perguntou. Não, no que eu tenha visto, realmente não não. conheço, Para né? isso, Tá? realmente não. Vinícius, então, O que dá para fazer só, Marita, aí é o contrário. Assim. Por exemplo, você tem um FASECAS 3, onde você tem suspeita de mista e a amiloide é normal. Aí você confirma que é vascular, mas descartando Alzheimer, não é confirmando vascular. Né? Então, Não, você pode usar o negativo. nenhum biomarcador específico, eu desconheço algum em andamento. A gente teve recente a discussão daquele caso no board neurovascular lá do Einstein, do uso do beta-amiloide em angiopatia amiloide, né? Tem 2, 3 trabalhos que eu mostrei lá. E nesse caso, a dúvida, e eu resolvi pedir, Fabiana, porque é o seguinte, depois do teste mostrocado, a suspeita era uma vasculite, porque é um paciente que não tinha histórico, ficou sem dúvida de quadro cognitivo. Mas aí você pediu PET com amiloide. Pediu PET com amiloide. Que já tem aqui no Brasil? Tem. É difícil, o HC que faz mais, né? O Einstein está fazendo também. Que bom. Tá. E não é muito mais caro que o FDG. Tá? Cuidado só, 30% dos idosos que nunca vão demenciar têm FDG amiloide positivo e nunca vão demenciar. Lembra que demenciar não é ter proteína, não ter reserva. Porque até um São tempo coisas atrás, diferentes. Acho que hoje falar de reserva é muito mais. No HC pesquisa. Então, a reserva é mais importante. Falar de O que eu tenho reserva. na cabeça não interessa, né? Mas vamos fingir que não interessa. O que interessa é a reserva que eu construí. Porque lembra aquele estudo das freiras, 93, 94? 90% das freiras que morriam acima dos 80 anos tinham cérebro furado de vascular e demência e que eram freiras completamente funcionais. Então a ideia de reserva importa muito. Por isso que cuidado, por isso que não dá para pedir de qualquer jeito. Né? Anticorpo autoimune em enfermaria de psiquiatria. 30% dos pacientes psiquiátricos têm positividade para anticorpos. E aí? Isso é uma salada. Isso é uma bagunça, então cuidado. Esse trabalho Então tem que ter cuidado. Vinícius quer Oi.
Olá, obrigado, Mara. Parabéns, Antônio, pela apresentação, foi muito boa, muito didática. Comentar algumas questões, né? Foi muito bom você ter falado sobre a questão patológica, né? Até a questão da evidência do tratamento, né? Que realmente a gente utiliza mais o anticolinesterásico naqueles que têm um declínio cognitivo progressivo, né? Que é basicamente aqueles pacientes que têm doença de pequenos vasos com alteração cognitiva progressiva, né? É o que a gente faz aqui também. Achei bem interessante você ter mencionado também sobre a questão da reabilitação, que na prática é o que a gente acaba fazendo aqui, né? Para síndrome demencial, o que acaba fazendo diferença é a orientação dos cuidadores, dos familiares, né? Então a gente acaba focando mais neles do que no próprio paciente, né? Temos grupos aqui de apoio para isso e de orientação, porque muitas vezes o cuidador chega sem saber o que é a síndrome demencial, chega totalmente desorientado em relação ao que está acontecendo com meu pai, o que está acontecendo com meu avô. E última coisa, só queria comentar, que eu acho que de manter bem breve a minha fala, é que já saiu o critério de Boston 2.0, né, que foi publicado no Lancet, né, recentemente, né, que acho que a Gisele já mencionou, que coloca, né, os marcadores de imagem novos, né, que são o espaço perivascular no centro semioval e as hiperintensidades de substância branca multispot, né, que já entraram para aumentar a sensibilidade, né, dos pacientes com angiopatia amiloide, mas é aquilo que demanda mais da educação também do radiologista em relação a laudar isso, né? Aqui no meu serviço o pessoal já está se adaptando a esses novos critérios e geralmente coloca, né, quando o paciente apresenta siderose superficial isolada, ou quando aparece já essas alterações novas que foram descritas, já coloca no laudo. Não sei como é que é a experiência de vocês, mas aqui já é uma realidade. Mas é isso, muito obrigado, parabéns pela aula, Antônio. Obrigado, obrigado. É isso. Doutor Raul, pode falar. Oi, bom dia, parabéns pela aula. Só alguns comentários, reforçar todos os comentários do doutor Fabiano. Realmente, esses marcadores, os exames complementares raramente vão te ajudar. E em relação a marcador para a demência vascular, o principal marcador, na verdade, são todos esses achados de ressonância. Quando você tem um paciente com declínio cognitivo, evoluindo para a demência, e uma ressonância com FACECAS3 e todas essas alterações vasculares sugestivas de doença de pequenos vasos, esse é o principal indicador de você ter um componente vascular, né? Os outros exames complementares, se você quer investigar se o paciente tem um componente Alzheimer associado, não terão benefício nenhum. Por quê? Porque o tratamento vai ser exatamente o mesmo, não tem para onde ir isso no momento, né? A única, talvez uma linha de pesquisa que possa surgir é pesquisar ApoE2, né? Porque ApoE2, ele tem uma relação forte com doença cerebrovascular e talvez um fator de proteção para a doença de Alzheimer pura, né? Isso são dados assim, mais recentes. Isso não temos ainda muitos dados a respeito disso, o quanto que nós temos de componente ApoE2 na nossa população, nos nossos pacientes com demência vascular, e a correlação com demência mista. Talvez sejam linhas de pesquisa para o futuro que possam nos esclarecer um pouco mais, mas o principal marcador para a demência vascular é, sem dúvida, a ressonância magnética nesses pacientes. Daquela unidade endovascular que o Antônio mostrou, tem um artigo da Nature que é fantástico, ele mostra como é que a ApoEpsilon, por que a ApoEpsilon é tão importante assim. E é muito interessante, a ApoEpsilon, ao desorganizar endotélio, ativa a astrocitoglia, e aí ele tanto faz com que você oligomerize mais o amiloide, como também impede o linfático à noite de funcionar para drenar. Então, é bem bonitinho, assim, como a gente hoje está conseguindo entender melhor essa conexão entre todas essas áreas. É um artigo de 2020 da Nature, depois eu mando no grupo, que é exatamente explicando, então, por que a ApoEpsilon é tão importante? Que diabo esse negócio faz? Onde ele piora, o 2 piora a vascular, mas melhora Alzheimer, o 4 piora tudo. Mas qual é a relação? Como é que é esse equilíbrio? Como é que funciona esse danadinho? E por que teoricamente, um gene em relação ao colesterol tem tanto impacto assim para o cérebro? Aqui, de novo, essas fronteiras que a gente cria são muito arbitrárias, não são arbitrárias, mas elas não dão conta da complexidade da realidade. A realidade, felizmente, torna mais permeáveis esses correzinhos que a gente vai construir. Tem alguma correlação, professor? Algum estudo que mostrou essa correlação entre imagem direta
E a demência vascular, por exemplo, eu tenho um paciente com FASECAS 3, eu não tenho dúvida, esse paciente tem um predomínio aí de função visoespacial e de execução. Perfeito. E um FASECAS 3. Perfeito. Tranquilo. Perfeito. E se eu tenho esse mesmo padrão de anamnese, mas eu tenho um FASECAS 1, 2, será que eu estou ali? Incomoda sim. E aí incomoda no sentido de você ter que procurar outros motivos. Então, por exemplo, função executiva, depressão. Função executiva, apneia do sono. Função executiva. Ou a própria degenerativa. Obesidade, pior função executiva. E aí, função executiva é um preditor de mudança de hábito. Aquele Intention Behavior Gap, um dos maiores preditores é força de desejo, função executiva. A obesidade é um problema porque ela acaba tirando a função executiva, que tira a maneira de você quebrar o ciclo vicioso que te leva à obesidade. Então tem uma série de ciclos viciosos aí. O problema da função executiva, no processamento, é que ela é a mais sensível a tudo. A depressão, a ansiedade, a insônia, sedentarismo, a apneia do sono. Então, a dica é sempre você pegar esse padrão mais específico, que a gente chama de padrão subcortical, que é a velocidade de processamento, função executiva, é que você tem que fuçar mais. Então, checa, tem um bom parâmetro para depressão, sempre. Tem um bom parâmetro para sono objetivo com polissonografia. E se você tiver uma desproporção de carga vascular para esse padrão, fuça outras coisas, como a Marita falou. Pode ser dilativa, então função executiva espacial é padrão de sinucleína. MSA, Parkinson, Levy, todos eles têm o mesmo padrão cognitivo. Função executiva espacial. Será que tem alguma coisa? Aí você faz a polissono, o sono complementar do sono REM está ali, acabou, é sinucleína. Então tem que fuçar mais. Mas isso que você fez é perfeito. Esse mismatch tem que ser pensado. A dica só é infarto estratégico. Então, assim, ao fazer caso é tem caudado tálamo. É um hub muito importante para tudo, né? Caudado é o mais cognitivo dos núcleos da base, e tálamo é hub para tudo. Então, assim, às vezes você pega, por exemplo, eu pego um T1 e infarto no hipocampo, com caudado do outro lado, ou com uma microangiopatia fazer cas 2, às vezes é suficiente, dependendo que sou só analfabeto, trabalhei como pedreiro de bebê a vida inteira. Acabou. Isso aí é suficiente para você ter, sim, uma quadra inicial, talvez misto com álcool, talvez misto com outra coisa. Então, vale a pena ter isso sim. E aí, lembrando, né? Acima de 80 anos, o FASECAS 2 é possível sem ser patológico. No FASECAS, quando a gente pega no corpo caloso, a gente vê que sempre tem uma delineação ali. Aquele não é vascular, aquele desmineralizante da envelhecimento. Tá? O próprio capzinho, que é o bonezinho do cano frontal do ventrículo, ele não é obrigatoriamente vascular, é desmineralizante, não desmineralizante Inedina é isso. Desmineralizante do envelhecimento. Inflamatório. Isso. Então é importante também a gente mapear isso para saber. Aí acima, FASECAS 3 é sempre patológico dependendo da idade. FASECAS 2, que é acima de 80, pode ser, entre aspas, normal. Então cuidado também para valorizar demais. FASECAS 2 acima de 80, ele não precisa obrigatoriamente fazer parte da carga patológica. Mas de qualquer jeito, cuidar da parte pessoal vai ser sempre benéfico. Então não tem problema exagerar um pouquinho. Não é isso definitivamente que vai ser o pior erro nesse cuidado dos pacientes. E no paciente idoso também, que você falou, visoespacial, fazer essa diferença visoespacial, né, cortical e uma alteração visual, assim, oftalmológica, né, auditiva. Então, esses pacientes, muitas vezes, assim, a gente acaba até esquecendo esse lado, mas que são fatores que contribuem para a piora e para... Muito bem, pessoal. Obrigada pela presença aqui dos que estão no modo virtual, a presença de todos. Bom dia a todo mundo. É isso aí. Obrigado aí a todo mundo. Obrigado, bom dia.